Pergunta é a seguinte: e o filho do Lula sendo acusado de agressão à ex-namorada, e agora? Como é que fica? Silêncio no Twitter. Se não fosse filho do Lula, estaria em todo lugar essa notícia. Você pode comentar sobre isso, Pavivi? Fala com a gente. Mas ainda ontem, a esquerda toda, né, eu adoro ler post da Gleisi Hoffmann. Se tivesse que pagar o X, eu pagava só para ler as porcarias que aquela louca escreve. Mas a esquerda ainda ontem estava revoltada com o fato do Daniel Silveira estar respondendo processo em liberdade depois que o Neymar pagou a fiança. Afinal de contas, são bolsonaristas declarados. Então, não que eu queira comparar um estupro com agressões dentro de um relacionamento. E aí a gente vê o duplo padrão. Eu escrevi da Silva, a grande fake news da esquerda. Contei a história de Lampião. Por quê? Porque estava todo mundo do PT sambando com a Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio, que homenageou o Lampião, e a escola sagrou-se vencedora do Carnaval Carioca do ano passado. E eu dizia, mas a bandeira deles não era o amor, não era contra a misoginia, não é contra armas. O que eles estão sambando em comemoração a um sujeito que foi ladrão, não, tudo bem, ladrão, não vamos entrar nessa seara, mas que realizava estupros coletivos no Nordeste, marcava com ferro em brasa o rosto das vítimas, que era o maior traficante de armas à época do Brasil, que era misógino, que permitia a pedofilia, enfim, é mais uma vez a hipocrisia atuando. Ninguém está preocupado com a vida, ninguém está preocupado, de fato, com o drama das mulheres estupradas, com o drama das mulheres que são vítimas de violência doméstica. Porque a Lei Maria da Penha, que foi aprovada, aliás, durante o primeiro mandato de Lula como presidente, em 2005, se não me falha a memória, ela foi uma lei mal feita, tão mal feita que, como não tinha estrutura no Brasil, as mulheres iam, davam queixa do marido, tinham que voltar para casa. Nos rincões do Brasil, tem delegacia que não abre final de semana, então essas mulheres denunciavam os maridos, denunciavam os companheiros e eram mortas por eles por vingança. Tanto é que o número de homicídios de mulheres dentro do relacionamento pelos seus parceiros aumentou exponencialmente até que 10 anos depois se aprovou a figura do feminicídio. Então veja que é tudo muito panfletário, ninguém está preocupado em resolver o problema das pessoas. E o que o filho do Lula, se é que isso é verdade, porque eu não vi os áudios, eu só li as notícias, mas se é verdade tudo isso que está se noticiando, se é verdade que ele ainda usou a cartada do você sabe com quem você está falando, eu sou filho do Lula. Eu sou filho do Lula, que é filho do Brasil, logo eu sou neto do Brasil. Uma coisa assim, uma bobagem assim. É muito grave, é grave demais. E vale lembrar, quando a gente viu essa ira da esquerda contra o Daniel Silveira na Espanha, veja, ele não foi absolvido. Ele não está cantando vitória, está respondendo em liberdade, pagando uma fiança milionária. Que no Brasil é multimilionária, aliás. Agora, esse silêncio absoluto com relação a essa notícia do filho do Lula, ninguém se pronunciar, é a mesma coisa. A Janja fala que gosta, quer ser feminista, etc. Lula respeita as mulheres, mas vale lembrar que até hoje, nem o Lula nem a Janja deram um pio. Deram uma declaração sobre o murro que a Délis Ortiz, jornalista, uma senhora, levou na região da mastectomia e disse que foi a pior dor que ela sentiu na vida toda dela. Portanto, a gente vê aí, mais uma vez, a hipocrisia dessa classe política que gosta de afirmar coisas que não pratica. Então é uma indignação seletiva, uma indignação partidária, o que revela a desumanidade, porque quando a gente usa pessoas para nos indignar seletivamente, a gente mostra o quão desumanos nós somos. E por isso até, talvez, que seja essa patota do Lula que esteja saindo em defesa dos crimes contra a humanidade
eventualmente cometidos pelo Alexandre de Moraes. É uma vergonha. Basicamente, o Elon Musk, ele nos diz que durante algum tempo ele vem recebendo ordens do STF, ordens judiciais, para banir perfis de direita, jornalistas, políticos, influenciadores. Também se diz que essas ordens vindas do ministro Alexandre de Moraes, elas vêm nos seguintes termos: olha, você está proibido de falar que fui eu que mandei. Você tem que dizer que isso feriu as políticas do canal. Ele disse que não ia mais fazer isso, porque essas decisões são ilegais. Ele ia liberar os banidos. Ele disse que não ia mais cumprir essas ordens e disse que tem documentos que comprovam isso que ele está dizendo. Ele mostrou esse documento? Ainda não mostrou. Ele deveria ter mostrado? Eu já não sei. Eu não sei se existe uma tática, eu não sei se ele vai esperar para mostrar isso nos autos, mas o fato é que ele escancarou para o mundo a situação que a gente está vivendo no Brasil. Eu não sei se é o fim do mundo, como eu te falei, eu acho que eu morri, o mundo acabou, mas é o fim de uma farsa, é o fim de uma grande farsa, e isso já começou a repercutir. Mas a batalha é de gigantes, porque nós estamos falando de um ministro do STF que não é afeito a receber ordens, nem as da lei, não é afeito nem a respeitar a Constituição, e de fato esta batalha é um duelo de titãs. Muita gente fala, né? Um gringo bilionário quer interferir na soberania do Estado brasileiro. Em primeiro lugar, se ele está tomando medidas só com relação a um grupo de pessoas identificadas por razões políticas, isso é considerado um crime contra a humanidade, de acordo com o Estatuto de Roma, que foi absorvido pelo ordenamento jurídico brasileiro em 2002. E quando a gente fala em crime contra a humanidade, não se fala mais em soberania nacional. Então nós estamos agora num ponto de inflexão bastante tenso. Não sabemos se Elon Musk tem esses documentos, acredito que tem, ele não teria feito um blefe desse, e conhecendo a realidade do Brasil, e vivenciando a realidade do Brasil, e sendo alvo, e sendo eu pessoalmente alvo do ministro Alexandre de Moraes e daqueles que o cercam, eu não duvido que Elon Musk esteja dizendo a verdade, que ele vá deixar para apresentar essas provas no momento e no lugar oportuno. E se nós temos acertadamente, sem sombra de dúvida, que um ministro do Supremo tenha agido em desconformidade com a jurisprudência do próprio STF, tenha agido em desconformidade com aquilo que ele escreveu sobre direito à vida toda, tenha agido em desconformidade com as súmulas do STF, é óbvio que ele precisa sair do cargo, ele não está apto a ser um juiz da Suprema Corte. O STF ele tem um papel intrínseco de ser guardião da Constituição e não estuprador da Constituição e não um substituto da Constituição. Eu confesso, são duas decepções. A primeira decepção é ver a Vera Magalhães à frente do Roda Viva, que, queiram ou não queiram, é o principal programa de entrevistas do Brasil até hoje, e é transmitido pela TV Cultura, que é da Fundação Padre Anchieta. A Fundação Padre Anchieta, ela não tem nada a ver com o governo do Estado de São Paulo. Não tem, mas ela se mantém com mais de 70%. 70% do dinheiro, mais de 70%, quase 80% do dinheiro que sustenta a Fundação Padre Anchieta e paga o salário da Vera Magalhães, vem de publicidade do governo do Estado de São Paulo. Por que o governo do Estado de São Paulo continua mantendo, através de publicidade, uma jornalista como a Vera Magalhães, que nem é mais jornalista, ela é torcida pelo Alexandre de Moraes, ela é a mínima ideia do que seja um crime contra a humanidade, ela faz parte desses jornalistas medíocres como Daniela Lima e influenciadores mais medíocres ainda como Felipe Neto e advogados medíocres que
fazem esse coro, ai, o bilionário estrangeiro. A esquerda agora gosta de falar de aporofobia, se eu não me engano, que é a discriminação motivada por preconceitos contra a pobre. Então, se tem contra a pobre, tem contra a rico, que é a discriminação em razão do preconceito contra a classe social. Essa gente não faz ideia de que nós temos aí, se ele de fato está numa cruzada contra as fake news, se ele somente põe a mão pesada nos de direita, mas não nos de esquerda, de extrema esquerda, aliás, isso é caracterizado crime contra a humanidade. Então, não se há que falar em soberania aí. Mas eu fico decepcionado, tanto em ver o Roda Viva, em ver a TV Cultura sendo sustentada com dinheiro do Estado de São Paulo, para promover esse tipo de espetáculo bizarro. E o Roda Viva, que já foi um marco do jornalismo brasileiro, hoje se tornou parte desse espetáculo bizarro. Isso me deixa triste, isso me deixa desapontado. É claro que, diante de tamanha cupidez, de tamanha ignomínia da roda perguntadora, o senador Flávio Bolsonaro se saiu bem, mas não deixou de me decepcionar ao dizer que o ministro Alexandre não deve ser empichado. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal